tem uma palavra de Deus para mim e para você hoje, amém? Estamos tendo um final de semana movimentado em nossas igrejas. Nós estamos tendo nesse momento o acampamento dos Kids. Está sendo maravilhoso, quase 40 crianças, mais líderes, temos lá umas 70 e poucas pessoas na quinta. Está sendo incrível. Nós também estamos tendo a Viva Porto. O pessoal está lá, o time titular está lá, Bispo Marcelo, Pastor Aisley, a malta está toda lá. Mas nós estamos aqui para dar continuidade àquilo que Deus quer fazer. A autoridade máxima está na palavra, amém? Quando ela é pregada, existe transformação, existe convicção daquilo que Deus tem para nós. Portanto, o tema dessa manhã, eu quero falar sobre coragem com você. E o texto base dessa manhã será Josué capítulo 1. Nós vamos meditar nessa manhã do versículo 1 ao versículo 9. Um versículo clássico, um texto muito conhecido. Provavelmente você já leu e já foi ministrado por esse texto muitas vezes, não é? Quem já ouviu? Quem já leu Josué capítulo 1? Quem já ouviu alguma ministração? Ok, metade. Então vai ser novidade para algumas pessoas, amém? Vamos lá? Se você tiver Bíblia de papel, abra em Josué capítulo 1. Se você tiver um lápis e uma caneta, eu sugiro que já deixe aí do lado, para você sublinhar algumas palavras que serão ditas hoje de manhã. Vamos lá, Josué capítulo 1, diz o seguinte, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Se você puder, sublinhe Moisés, volta lá ao versículo 1, aí, por favor. Moisés, servo do Senhor. Versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Olha aqui para mim. O que nós estamos a ler nesse momento não é a narração de uma história. Nós não estamos a ler um fato que alguém olhou e escreveu. O que nós estamos lendo do versículo 2 ao versículo 9, que nós vamos ler, são as palavras do próprio Deus. É Deus falando. Nós não sabemos se foi uma visão, nós não sabemos se foi um sonho, nós não sabemos se foi uma palavra profética, nós não sabemos se Deus apareceu pessoalmente, ele começou a falar e Josué começou a escrever. O que nós sabemos é que aquilo que está sendo lido nesse momento é o próprio Deus falando. E Deus diz o seguinte, versículo 2, meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você, Josué, conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Verso 3. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Pode baixar um pouco a munição, por favor. Desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Verso 5. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Por favor, repita comigo, não deixarei, nem o abandonarei. Agora sublinhe, eu estarei com você todos os dias. Não deixarei, não abandonarei. Verso 6. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que eu jurei dar aos seus antepassados. Verso 7. Seja somente forte e muito corajoso. Não seja pouco corajoso, não seja corajoso às vezes, não seja corajoso de vez em quando. Seja muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei, não parcialmente, não alguma parte, toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro, assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Verso 8. Relembre continuamente os termos desse livro da lei, medite nele de dia e de, se puder sublinhe, medite nele de dia e de noite, ok? Para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então, só assim, nessas condições, você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Verso 9. Essa é minha ordem, seja e não tenha medo, nem desanime. Por favor, sublinhe o versículo 9 inteiro, rabisque, faz uma seta, pinta de vermelho, faz alguma coisa na sua Bíblia, por favor. Se puder, tatua no braço depois, alguma coisa assim. Esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar. Se você não dizer glória a Deus depois disso, meu Deus, aleluia, glória a Deus, dê um forte aplauso ao Senhor.
Acabou a mensagem, vamos cear. Amém? Meu Deus. Durante os próximos 30, 40 minutos, tudo que nós vamos fazer é entender esses 9 versículos. Nós vamos fazer um sermão expositivo. Então nós vamos voltar para o versículo 1. A primeira afirmação, apesar do livro ser o livro de Josué, o primeiro nome citado no livro de Josué é o livro de Moisés. E é uma forma linda de Deus falar para Josué quem foi Moisés. Deus disse, meu servo Moisés. Então, antes de nós entendermos a missão de Josué, por que Deus disse a Josué, seja forte e corajoso, nós precisamos entender quem foi Moisés. Porque Moisés viveu uma vida inteira, o comportamento de Moisés, as atitudes de Moisés, a forma como Moisés viveu, a sua vida inteira apontava para Cristo. Por exemplo, Jay, joga aquela imagem, por favor. Eu queria te dar algumas características, algumas similaridades entre Moisés e Jesus. Em primeiro lugar, Ele levantou Moisés, primeiro item, Deus levantou Moisés para libertar Israel da escravidão do Egito. Mas Deus levantou Jesus para libertar a humanidade da escravidão do pecado. Então a vida de Moisés apontava para Cristo. Deus usa Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Deus levanta Jesus para libertar a humanidade da escravidão do pecado. Item número 2. Moisés escapou do decreto de Faraó que ordenava a morte dos meninos hebreus. Por exemplo, quando Moisés nasceu, havia um decreto para que os primogênitos de Israel fossem mortos. E, quem lembra daquela música, Joquebed? Moisés não vai morrer, ok? Se fosse numa arena, estava todo mundo jogando cadeira para cima. Joquebed pega Moisés, coloca em um cesto e coloca Moisés em um rio, e a filha de Faraó o encontra. Só que quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos. Então, havia um decreto de morte quando Moisés nasceu, e havia um decreto de morte quando Jesus nasceu. Então, Deus provocou um livramento para Moisés, e Deus trouxe livramento para Jesus. Então, a vida de Moisés, em todos os sentidos, apontava para Cristo. Item número 3. Ambos realizaram grandes sinais e maravilhas. Moisés realizou grandes milagres, prodígios e maravilhas durante todo o seu ministério. O ministério de Moisés foi um ministério de milagres e sinais. O ministério de Jesus foi um ministério de sinais e maravilhas. A vida de Moisés apontava para Cristo. Item número 4, ambos jejuaram 40 dias. Moisés subiu no Monte Sinai e Moisés jejuou 40 dias para depois descer com os 10 mandamentos. E a Bíblia diz que Jesus ele inaugura o seu ministério indo para um deserto e jejuando por 40 dias para ser tentado por Satanás. Item número 5, ambos foram mediadores de uma aliança. Moisés é o mediador da velha aliança e Jesus é o mediador da nova. Isso. E Jesus, ele traz a correta, a perfeita revelação da velha aliança. Moisés, ele estabelece os 10 mandamentos, mas Jesus explica os 10 mandamentos na perfeição. Ele traz o sentido correto e perfeito dos 10 mandamentos. 6º item, ambos ensinaram a lei de Deus. Moisés recebeu e transmitiu a lei, e Jesus recebeu e transmitiu a lei para toda a gente. Então Moisés pastoreou um povo no deserto, Jesus foi o bom pastor. Moisés experimentou o maná, que é o pão do céu caindo, e Jesus foi o pão do céu que desceu para nos alimentar. A vida de Moisés em todos os aspectos apontava para Cristo. E essa é a primeira lição que o versículo 1 me traz. A nossa vida e o nosso comportamento precisam apontar para algo que é muito maior do que nós, para Cristo. A nossa vida e o nosso comportamento precisam apontar para Jesus. Então não é sobre o meu conforto, não é sobre os meus sonhos, não é sobre os meus projetos, não é sobre aquilo que eu quero fazer da minha vida, é aquilo que Deus quer que eu faça com a minha vida. Ele me criou e me comprou em uma cruz. A minha vida precisa apontar para Ele todos os dias. A primeira lição que o versículo 1 me traz é isso, meu servo Moisés. O que Deus está falando a nosso respeito? A maneira como Deus fala de Moisés é, meu servo Moisés. De que forma Deus tem falado a nosso respeito? De que forma nós seremos recebidos no céu? O que o Senhor dirá quando nós estivermos diante dele? Meu servo Arthur ou servo mau? Que não cumpriu o propósito, que não obedeceu aos meus mandamentos, que não cumpriu a minha missão na terra. O que Deus falará ao nosso respeito? Verso 2, vamos lá, vamos para o verso 2 novamente. Meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo este povo. O segundo ponto que eu quero conversar com vocês é que
O propósito de Deus não morre junto com o homem de Deus. Pessoas param no meio do caminho. Pessoas sempre desistirão no meio do caminho. O que é normal hoje em dia? Pessoas ficarem pelo meio do caminho. O que é normal para Deus? Que Deus levante pessoas que continuarão o que os outros pararam. Conseguem entender? Então, Moisés era o servo de Deus. Moisés era a pessoa mais importante da face da terra na sua geração. Porém, quando Moisés morre, o propósito não morre junto. A missão de Deus, o propósito de Deus para a nação de Israel não morre junto com Moisés. No momento que Deus promove Moisés para a eternidade, Josué chegou a hora. Chegou a sua vez. Vamos? Mão no arado. Meu servo está morto, agora daqui para frente é com você. Deixa eu te contar uma novidade. Moisés está morto, Josué está morto, Davi está morto, Abraão, Isaac, Jacó, os apóstolos, todos eles estão mortos. Você está vivo. É o seu tempo, é a sua hora, é a nossa geração. Deus fez através de Moisés, Deus fez através de Davi, Deus fez através de Paulo. Agora é a sua vez. Então não desanime quando pessoas pararem, não desista quando pessoas ficarem pelo meio do caminho. Quando alguém morre, Deus imediatamente promove outro para continuar fazendo, naquele exato momento, aquilo que o outro deixou de fazer. Eu lembro de uns anos, nós tivemos uma saída de um casal que era ministros de louvor. Faz muitos anos, vocês não sabem quem é, portanto não interessa, não é fofoca. E um casal parou, isso há 10 anos atrás. E eu fiquei desesperado, porque no outro dia de manhã, isso foi uma sexta-feira à noite, e no outro dia tinha arena. E eu vim aqui para a igreja desesperado. Meu Deus, vai ter uma arena jovem sem louvor, e agora? Como é que nós vamos fazer sem banda, uma arena, o culto de jovens? Meu Deus do céu, eu fiquei muito preocupado, estava triste em casa. Quando eu cheguei no culto, uma pessoa que eu nem sabia que cantava, veio ministrar o louvor. Foi o melhor louvor do ano. Um parou na sexta, Deus levantou outro no sábado. Foi o Rafael Vasco, errando letra e tudo, mas estava lá. O pessoal do louvor, piada interna, sabe? Estava lá o Vasco, ministrando com a guitarra e cantando. Um casal parou na sexta, no sábado ele estava aqui. E foi o melhor louvor em muitos anos. Por quê? Porque na hora que um para, Deus levanta outro. Deus promove outro. Então não aborte o plano de Deus na sua vida. Não aborte o propósito de Deus na sua vida. Continue, vá até o fim. Que assim como Moisés foi promovido para a eternidade. Ele não desistiu. Isso é muito importante. Moisés não desistiu. Moisés não abortou o plano de Deus na vida dele. Moisés foi promovido para a eternidade. E quem ficou com a seguinte missão: você vai substituir o meu servo. Você vai substituir quem eu levantei. Você vai substituir o meu representante na terra, Josué. Então, eu quero te dar 2 motivos que eu creio, são os motivos, assim, digamos, principais, pelo menos aquilo que eu enxergo, do porquê Deus levantou Josué. Vamos para Êxodo capítulo 33. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 11. Vamos lá. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião ou então tenda do encontro. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Vamos entender. Antes do versículo 9, vamos entender. O acampamento de Israel tinha pelo menos, por baixo, 5 milhões de pessoas. Todos a viverem em tendas. Então você imagina, nós podemos contabilizar pelo menos 1 milhão de tendas. É muita coisa, sim ou não? Ok. Então era aquela coisa gigantesca. E no momento que Moisés, que era o líder, que era o representante do próprio Deus na terra, Moisés ele pegava a tenda dele, ele desmontava. E quando Moisés fazia isso, toda a gente se movimentava e parava e dizia assim: ok, alguma coisa muito importante vai acontecer. E Moisés pegava a tenda dele, pegava a armação da tenda e saía do acampamento. Então não era uma caminhada curta. A tenda de Moisés provavelmente ficava ali a meio do acampamento. Então ele atravessava o acampamento inteiro, como quem atravessava uma cidade inteira. E as pessoas, à medida que Moisés ia passando, elas iam observando: ok, o homem de Deus, o nosso líder, vai ter um encontro com Deus nesse momento. Alguma coisa muito importante vai sair daí.
E a Bíblia diz que todas as pessoas elas saíam da tenda porque acho que faziam um silêncio ensurdecedor no arraial. Moisés está saindo, o pau vai quebrar para o nosso lado. Meu Deus. E a Bíblia diz que Moisés se afastava do acampamento, se afastava das distrações, ele se afastava dos problemas, ele se afastava das circunstâncias, ele ia lá na frente no deserto. E ele armava a tenda dele. E no momento que Moisés armava a tenda dele e entrava, a nuvem da glória de Deus se cobria a nação inteira, se deslocava até onde Moisés estava, e a nuvem descia. Vamos lá, verso 9. Verso 9. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Verso 10. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Verso 11. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar, Josué, filho de Num, ficava na tenda. Meu Deus, estou todo arrepiado. Por que Deus levantou Josué? Porque Josué aprendeu a estar na presença de Deus. Josué aprendeu a desfrutar da presença de Deus. Josué aprendeu o seu lugar secreto. Moisés voltava para o acampamento e Josué ficava desfrutando. Senhor, sobrou alguma coisa para mim aí? Isso que o Senhor está falando com Moisés. Porque Moisés não desmontava a tenda. Quem desmontava? Josué. Quando? Quando ele queria. E ele ficava na tenda do encontro. Meu Deus, eu sei que o Senhor não tem só para Moisés, tem para mim também. A Bíblia não diz o que Josué conversava com Deus, mas a Bíblia diz que ele ficava lá. Esse era o lugar de Josué, o lugar da presença de Deus. Então, o primeiro motivo pelo qual Deus levanta pessoas. Deus não levanta pessoas capacitadas, Deus levanta pessoas que amam a sua presença. Deus não precisa de pessoas que amam o ministério, Deus precisa de pessoas que amam a presença dEle. Deus não precisa de pessoas extraordinárias, Ele precisa de pessoas humildes, simples, que amam estar com Ele. Nunca coloque o seu coração, a sua energia, o seu melhor tempo naquilo que Deus te dá. Coloque o seu tempo, sua melhor energia em quem Ele é e desfrute daquilo que Ele te dá. O seu coração não pode estar na provisão de Deus. O seu coração precisa estar na aprovação de Deus. A aprovação de Deus sempre será mais importante do que a provisão de Deus. O seu ministério é provisão de Deus. A sua família é provisão de Deus. A sua casa, o seu sonho, o seu carro, isso tudo é provisão de Deus. Mas a aprovação de Deus nós adquirimos no lugar secreto. O altar é o lugar onde nós revelamos aquilo que Deus nos entrega em secreto. No altar nós manifestamos unção, autoridade, palavra, louvor, adoração. Isso aqui é lugar de entrega. Mas essa unção, essa autoridade nós adquirimos no secreto. É no quarto que nós adquirimos a unção para ministrar aqui. É no quarto que você adquire autoridade para servir na casa de Deus, para servir a sua família, para servir na sua empresa, para fazer alguma coisa para Deus fora das quatro paredes da igreja. Onde você adquire unção e autoridade? No secreto. Nós manifestamos em público, mas nós adquirimos em secreto. Josué aprendeu a amar a presença de Deus. Você consegue imaginar Moisés, 40 anos montando a tenda fora do arraial, e 40 anos Josué dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu amo a sua presença, não aquilo que o Senhor pode me dar. Deus tinha outras opções, querido. Quando Moisés morreu, tinha Caleb, tinha Arão, tinha toda uma geração que nasceu no deserto. Uma geração inteira nasceu no deserto, de homens e mulheres que não conheceram a escravidão do Egito. Pessoas, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Josué nasceu escravo. Os pais de Josué eram escravos. Os avós de Josué eram escravos. Os bisavós de Josué eram escravos. Josué, quando saiu do Egito, ele tinha uma mentalidade de quê? De quê, gente? De escravo. Aí Deus levanta alguém que tinha uma mentalidade de escravo para liderar o povo mais poderoso da face da terra. Por quê? Porque Josué aprendeu a amar a presença de Deus. Josué aprendeu a estar na presença de Deus. E é só isso que Deus precisava. Alguém que não se apegasse à provisão, mas se apegasse a Ele. Não se apegasse aos sinais, prodígios e maravilhas que Deus estava fazendo. Ah, não, Deus, aquilo que Moisés fez, que abriu o mar vermelho, eu quero que o Senhor faça também comigo. Não. Josué aprendeu a estar com Deus.
a amar a presença de Deus. Segundo ponto, segundo motivo pelo qual Deus levanta Josué. Josué aprendeu a confiar na palavra de Deus. Josué aprendeu a confiar naquilo que Deus dizia e não nas circunstâncias que estavam à sua volta. O coração de Josué, a mente de Josué estavam apegados àquilo que Deus dizia e não aquilo que estava acontecendo, não os problemas que estavam à sua volta. Aquilo que Deus nos diz sempre será mais importante que aquilo que acontece à nossa volta. Como eu disse, Josué nasceu escravo, sua família foi uma família de escravos. Toda uma geração que Josué viu crescer foi uma geração de escravos. Repete comigo, de escravos. No momento que acontece o êxodo, as 10 pragas e a nação de Israel sai do Egito, naquele momento, demorou 1 ano para que eles chegassem no limiar da terra prometida. 1 ano. Então nós poderíamos dizer que levou 1 ano para Deus tirar a nação de Israel do Egito. Mas levou 40 anos para Deus tirar o Egito de dentro do coração daquele povo. Eles saíram do Egito debaixo de uma palavra: vocês entrarão na terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Quantas experiências Josué tinha tido com Deus até aquele momento? Quase nenhuma. Pouquíssimas. Josué cresceu como escravo. A primeira vez que o evangelho foi pregado a Josué foi no momento que Moisés chegou e realizou as 10 pragas. No momento que eles atravessam o Mar Vermelho, foi aquele momento, foi a revisão de vidas de Josué. O discipulado de Josué aconteceu no espaço de 1 ano e foi suficiente para que Josué aprendesse a confiar na palavra de Deus. Quando eles chegam na terra prometida e Moisés envia 12 espias, Josué, Caleb mais 10, os 12 espias entram na terra prometida e eles falam assim: tem gigante, não dá para conquistar, tem muralhas, não dá para conquistar. As cidades são fortificadas, nós não temos espadas, nós não temos lanças, nós não temos escudos. Eles têm exércitos inteiros, bem treinados, acostumados com a batalha. Nós temos uma multidão de ex-escravos. Como é que nós vamos conquistar essas montanhas, esses muros, essas fortalezas, esses gigantes, esses exércitos inteiros? Como é que nós vamos conquistar? Isso aí é demais para a gente. O que Josué e Caleb dizem? Não é. Nós temos uma palavra de Deus e isso é suficiente. Se Deus falou, vai acontecer. Não interessa a circunstância que está à minha volta. O que interessa é o que Deus disse a meu respeito. Não interessa se tem problemas, se tem gigantes, se tem desafio. Deus falou, está falado. Deus falou, missão dada, missão cumprida, Deus. O Senhor disse, nós vamos te obedecer até o fim. Portanto, não é aquilo que está à nossa volta que determina se nós vamos avançar ou parar. É aquilo que Deus disse a nosso respeito. Deus não é ansioso, Deus não vai antecipar problema para ti. Ele vai te dar uma palavra. Quando a circunstância aparecer, continue obedecendo a palavra que Ele deu. Avance. Avance. Então Josué aprendeu, no primeiro ano do ministério dele, a confiar naquilo que Deus dizia. E esse é o segundo momento, essa é a segunda situação, porque Deus levanta pessoas. Por que Deus promove pessoas? Para que o nome dele seja glorificado. Vocês aprenderam isso com o pastor Aisler, sim ou não? Sim? Por que Deus promove pessoas? Para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. Então Deus levanta um tipo de pessoa com 2 características, que aprenderam a estar na presença dele e que aprenderam a obedecer aquilo que ele disse. Quero ouvir um amém? Amém? Glória a Deus. Vamos passar para o próximo verso, vamos ao verso 6. Volta o verso 6, por favor, Jay. Versículo 6. Não, perdão. Em 1 Josué, capítulo 1, verso 6. Josué 1, 6. Nós vamos tratar dessas afirmações que Deus diz. Isso. Vamos lá, mais uma vez. Não. Melhor ainda. Volta no 5. Perdão de novo. Ok. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, Josué. Pois eu estarei com você. Isso. É interessante, pode deixar o versículo aqui. A mesma afirmação que Deus diz a Josué, Jesus disse aos apóstolos. Em Mateus capítulo 28, na grande comissão, Jesus deu uma garantia para os apóstolos. Qual a garantia? Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembram? Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batize-os
e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A garantia, é por isso que o Evangelho ele não aparece em Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho nasce em Gênesis capítulo 1. Deus ele vai desenrolando a história, Deus ele vai construindo a história, o tempo todo apontando para Cristo. Então aquilo que Jesus disse aos apóstolos, Deus já estava dizendo aos seus servos no Velho Testamento: eu estarei com você. A garantia do sucesso no nosso ministério, a garantia do sucesso na sua família é a presença de Deus. Se Ele estiver presente, a garantia de que tudo correrá bem é certa. Então não é a nossa capacidade, mais uma vez, é a convicção de que Ele está presente. A presença de Deus no ambiente, a presença de Deus na igreja, a presença de Deus na sua casa é a garantia que tudo correrá bem. Parte B do versículo 5: não o deixarei, nem o abandonarei. Isso é maravilhoso, queridos. A convicção. Então Josué, ele inaugura o seu ministério, tendo a certeza de que a presença de Deus iria acompanhá-lo todos os dias do seu ministério. E isso é maravilhoso. Amém? Verso 6. Seja forte e, mais uma vez, pois você conduzirá este povo. Faz assim comigo, seja forte. Agora aponta o dedo e faz assim, seja corajoso. Mais uma vez, seja forte, seja corajoso. Como é que alguém se torna forte, Elias? Você quer frango aí? Treinando os seus músculos, treinando o seu corpo. Como é que você se torna corajoso? Treinando a sua? Então, quando você trabalha o seu corpo, você se torna forte. Quando você trabalha a sua mente, quando você tem domínio próprio, você se torna corajoso. Quando os teus pensamentos não dominam você, é quando você domina os seus pensamentos. Verso 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Verso 8. Verso 9. Essa é minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha nem isso. Quando você aprende a ter domínio sobre os seus pensamentos, o medo e o desânimo não tomam conta de você. Quando nós imaginamos uma pessoa corajosa, a década de 90, né? Vai imaginar o Rambo com 2 metralhadoras, aqueles filmes de ação que nós assistíamos, que os caras faziam coisas extraordinárias, o Tom Cruise no Missão Impossível, não é? Mas essa não é a definição de coragem, essa não é a definição de Deus de covardia. Pessoas covardes cumprem o seu próprio propósito, pessoas corajosas aprendem a cumprir o propósito de Deus. Tão simples quanto isso. O que é coragem, Arthur? É ter domínio próprio sobre sua mente. O que é força? É trabalhar o seu corpo. Deus precisa que você aprenda a servi-lo com a sua força, mas também com a sua coragem. Ter domínio próprio sobre os seus pensamentos. O que Paulo diz, Romanos capítulo 12. Vou dar uma dica melhor, Romanos 12, 2. Quem lembra? E não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação da vossa, para que vocês experimentem qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não se conformem com este mundo, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Evangelho é um chamado, o Evangelho é uma transformação de mente. A proposta do Evangelho é que sejamos renovados em nossa... Obrigado, desculpa lá. A proposta do Evangelho é que sejamos renovados na nossa... É por isso que aquilo que nós pregamos no culto não faz sentido para muitas pessoas, porque elas ainda não foram transformadas pelo Evangelho. Então a proposta, eu sempre digo isso no Revisão de Vida, a proposta do Evangelho não é melhorar você. A proposta do Evangelho é que você morra e nasça de novo, porque essa é a única maneira de você ter a sua mente transformada. Esse é o Evangelho. Enquanto você estiver vivo demais para si mesmo, o Evangelho não entra, não transforma. Como é que se adquire coragem? Renovando a sua mente, para que o medo, o desânimo e as coisas do mundo parem de afetar a sua forma de pensar, parem de modelar o seu pensamento, o seu comportamento e as suas atitudes. O nosso problema é que ainda há muito de nós mesmos aqui. O meu problema é que eu ainda governo os meus pensamentos. O meu problema é que eu ainda sou submisso às circunstâncias que estão à minha volta.
e não o que a palavra diz. Isso é muito importante, queridos. Então, o Evangelho é nascer de novo. Aquilo que está sendo pregado, aquilo que é ministrado todo domingo, aquilo que é ministrado sábado, domingo, quinta-feira, discipulado, célula, revisão de vida, Instituto de Vencedores, o que está sendo ministrado todas essas vezes só vai fazer sentido se você nascer de novo. Porque a maioria das coisas que nós fazemos aqui na igreja vão se tornar simplesmente compromissos na sua agenda se você não nascer de novo. E um dia, quando você estiver cansado, você para, você desiste, você desanima. Por que pessoas desanimam? Porque elas não nasceram de novo. Por que pessoas param? Por que pessoas desistem? Porque de fato elas não nasceram de novo da água e do Espírito. Porque quando nós nascemos de novo, a única coisa que faz sentido na nossa mente é a eternidade. Então não é mais um compromisso na minha agenda, não é mais um acampamento dos kids, não é mais um culto apenas, não é mais uma escala de louvor. Eu estou treinando para a minha eternidade, eu estou acumulando um tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Só faz sentido porque a minha mente, porque eu nasci de novo. Senão tudo isso que nós fazemos, tudo isso que nós pregamos, queridos, é passatempo. Aí surge uma igreja melhor, você vai, surge um evento, você falta, dá desânimo, ok. Então, as decisões que nós tomamos na vida precisam ser pautadas por uma nova natureza. Uma nova natureza criada à imagem de Cristo. Criada para refletir quem Cristo é, para apontar para Ele, assim como Moisés, em toda a sua trajetória, o seu comportamento, a sua vida apontavam para Cristo. Cabe a nós vivermos dessa maneira, com uma nova natureza, com um novo comportamento, com uma nova forma de pensar. No contrário, não fará sentido. E quando você perceber pessoas ficando pelo meio do caminho, ok, elas não nasceram de novo. O Evangelho foi mais um compromisso em sua agenda. A escala da limpeza, da diaconia, do louvor, da palavra, foi só mais um compromisso em sua agenda, porque nós de fato não nascemos de novo, então o mundo ainda é muito atraente. Vamos voltar para o verso 6. Seja forte e corajoso, verso 7. Seja muito forte e muito corajoso. Quando eu li esse versículo, além de lembrar de Moisés e Josué, eu também lembrei de Davi. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Ninguém vai para cima de gigantes para adquirir coragem. Davi foi para cima de Golias porque ele já era corajoso. E por que Davi era corajoso? Por que Davi teve coragem de partir para cima de Golias na frente de toda a gente? Porque ele tinha uma palavra de Deus. Quando Samuel vai à casa de Davi, vai à casa de Jessé, eu vou resumir a história, todos já conhecem. E Samuel unge Davi rei sobre Israel. Saul ainda estava no trono e ainda ficou lá por mais uns 13 anos, salvo erro. A partir daquele momento, Davi tem uma convicção dentro dele. Daqui para frente eu tenho uma palavra de Deus. Então não interessa o que aconteça, eu vou sentar naquele trono. Então quando Golias surge na vida de Davi, o que ele pensou? Ok, Deus está tentando me promover na frente de toda a gente. Então eu tenho coragem suficiente por um motivo muito simples. Eu tenho uma palavra de Deus. Então quando Davi chega, Davi não tinha nem idade para se alistar no exército. Deixa eu dizer uma coisa. Todo o exército que estava ali, acampado contra os midianitas, o exército de Israel estava em um lado da montanha, depois tinha um vale muito grande, e os midianitas estavam do outro lado do vale. Okay? E no meio, Golias ficava ali afrontando o exército de Deus, ficava afrontando a Deus, falando que o Deus deles era muito mais poderoso do que o Deus de Israel, e tudo isso. Quando Davi presencia essa cena, o detalhe é que todos os homens que estavam ali do exército de Israel eram muito mais fortes fisicamente do que Davi. Só que nenhum deles era mais forte do que Golias.
Só que Davi tinha algo que se sobrepõe à força física. Davi tinha coragem. E por que nós temos coragem? Porque nós temos uma palavra de Deus que vai se cumprir. Aquilo que ele prometeu. Então, o segredo de Davi era que Davi caminhava debaixo de uma convicção. Eu tenho uma palavra de Deus. E a palavra de Deus mudou a forma como Davi pensava. E isso deu a Davi coragem. O que é coragem? Coragem é autoridade sobre o medo e sobre o desânimo. Davi caminhava em autoridade sobre o medo, Davi caminhava em autoridade sobre o desânimo, Davi caminhava em autoridade sobre os gigantes. O nosso comportamento, nós lemos essa história e a maioria de nós aplicamos isso dizendo assim, nós somos como Davi, vá para cima de Golias e tudo mais, mas não, nós somos o exército que ficou em cima do monte. Dificilmente, de tempos em tempos, é que surge um Davi que não vive apegado ao medo, que não vive apegado ao desânimo. Porque eu tenho certeza que assim como eu, que sou o primeiro aqui, ainda não matei todos os meus gigantes. Quais são os gigantes que há anos estão te afrontando? Quais são os gigantes de medo, de desânimo, de ansiedade, de depressão, de problemas financeiros, de circunstâncias familiares, de problemas conjugais? Quais são os gigantes que até hoje te afrontam? O que é que está te faltando? Uma palavra de Deus, que vai te encher de coragem, que vai mudar a forma como você pensa a seu próprio respeito e vai te fazer partir para cima de Golias. Quando eu prego na arena eu falo assim, é a pornografia, é a mentira, é a inveja. Quais são os gigantes que estão te afrontando? Que estão há anos rindo de você. Você não pode, você não consegue, só tem frouxo aí, só tem medroso e assim por diante. Quais são esses gigantes que estão afrontando teu ministério, afrontando o chamado de Deus na sua vida? O que está te faltando? Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a única maneira de você caminhar em autoridade sobre o medo e sobre o desânimo. Para que você tenha coragem de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Tenha coragem. Se for possível, diga à pessoa que está ao seu lado, hoje, você vai sair desse culto cheio de coragem, cheio de autoridade, cheio de força, para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Amém ou não? Dê um forte aplauso ao Senhor. Verso 7, estamos quase a acabar. Verso 7, vamos lá. Josué 1:7. Josué 1:7. Josué 1:7. Josué 1:7. 7. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que você fizer. Qual é o critério de Deus? O que é que Deus ama? Repita comigo, obediência. Isso. Obediência parcial, sim ou não? Obediência só quando for conveniente? Obediência só quando for fácil? Obediência em qual momento? Todo. Repete comigo, em todo momento. Isso, todo momento. Igual a escola bíblica dominical. Repete comigo, vai de novo. E assim vai, vamos para cima. Em todos os momentos. Quando eu estiver desanimado, obedeça a palavra. Quando eu tiver medo, obedeça a palavra. Seja forte e seja corajoso para cumprir aquilo que eu te chamei para cumprir. Não existe margem de negociação com Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não há dúvida quando nós estamos em Deus. Não há espaço para incerteza, não há espaço para incredulidade. Quando nós de fato estamos em Cristo, a crítica, a dúvida, a incerteza, a insegurança, as circunstâncias da vida não nos tiram do caminho que é Ele. Isso não nos inibe de ter problemas, isso não nos inibe de ter tempestades, isso não nos inibe de ter desafios. Isso nos coloca em uma posição de autoridade sobre os desafios, sobre as circunstâncias. Então, qual o nosso papel? Obedecer a toda a lei. O que Josué tinha era uma revelação incompleta. O que é que nós temos? Uma revelação completa, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, um manual de sobrevivência para você andar nessa terra.
Então obedeça a quê? A toda a lei. Vou ficar com vergonha, corintiano. Põe a camisa do Flamengo aí, melhorar. Então vamos lá, seja somente forte e muito corajoso, tenham cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro, assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Verso 8. Relembre continuamente, traga à memória os termos desse livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Eu gosto dessa parte do texto, eu amo essa parte do texto que fala, medite nela. Pense sobre isso, medite sobre isso, gaste tempo pensando a respeito disso. Eu amo essa parte do texto, porque quem prega é interessante, porque não sei se vocês sabem, mas eu, por exemplo, não sei o pastor Asa, o bispo Marcelo, deve ser muito mais, mas quando eu vou pregar, eu gasto em média de 8 a 16 horas estudando o texto, lendo, relendo, decorando, e indo para frente, indo para trás, e orando, e volto, e leio de novo, falo, Jesus, eu não entendi nada, me ajuda aqui, por favor, me socorre que eu prego amanhã de manhã. Então, por favor, me dá clareza desse texto. Aí eu oro de novo, aí assiste um pouquinho do jogo do Brasil, aí volta para a palavra, assiste um pouco do jogo de Portugal, aí vai e ora de novo, e lê de novo, e assim vai, madrugada dentro, quinta, sexta, sábado. Qual é um bom rolê de um casal sexta-feira à noite? Vocês têm alguma sugestão? Jantar fora. Mas na vida do crente é como? Jantar fora, às vezes. Sabor jantar. O que a gente faz sexta-feira à noite, crente? Jejua para pregar no final de semana. Entendeu? Construindo para a eternidade. Construindo para a glória. Gastando tempo na palavra, meditando, pensando. Então, quando eu vou ministrar no final de semana, eu durmo pensando no texto. Eu acordo pensando no texto. Então, um pequeno almoço lendo o texto. Eu oro, eu vou tomar banho, estou pensando no texto. A Breno não aguenta mais, que eu já preguei essa palavra para a Breno umas 4 vezes, de ontem para hoje. De sexta para sábado, eu ficava o tempo todo, amor, faz sentido. Olha aqui, mas olha aqui o que Deus fala para Josué. Sim, diga, vá. Diga, ela segura na barriga assim com as 2 mãos, né, que ela está grávida, então, sim, amor, diga, vá. Aí eu falo de novo, eu leio o texto de novo, ela já decorou a palavra inteira. Ela podia vir pregar tranquilamente, que eu já falei para ela 10 vezes os versículos, e falo, não amor, vamos lá, vamos conversar aqui comigo. Olha só, o que você acha desse texto aqui com Romanos 12, 2? Por exemplo, não faz todo sentido? Pois é. Nem sei se ela estava falando a verdade, eu acho que sim. Mas faz todo sentido. Não é? Então medite, pense. Você quer aprender a ler Bíblia? Leia, não precisa ler 40 capítulos num dia. Leia um capítulo, pense e medite sobre ele. Quando o assunto do capítulo não fechar, leia o próximo. Leia o assunto, leia aquilo que Deus está falando. Por exemplo, eu poderia ler aqui o capítulo 1 inteiro, do capítulo 1 ao capítulo 5, é muito forte, é muito profundo, muito mesmo. Só que do 1 ao 9, do versículo 1 ao versículo 9, querido, ministrou muito ao meu coração. Então eu não fui em casa ficar meditando no 10, no 11, no 12, no 13. Não. Do 1 ao 9, li, reli, pensei, pedi ao Espírito Santo me dar clareza. Então eu consigo ler em 3 dias uns 30 capítulos da Bíblia, mas em 3, 4 dias eu li 9 versículos. E ministrou meu coração, eu nunca mais esqueço disso que está sendo ministrado. E mesmo que eu não viesse aqui pregar para vocês, hoje de manhã, seria importantíssimo para a minha vida, para o meu comportamento, para o meu cristianismo, para a minha forma de servir a Deus, para a minha forma de ser parecido com Cristo. Então, gaste tempo pensando na palavra, gaste tempo meditando na palavra, gaste tempo, permita que o Espírito Santo ministre você. Leia o texto, faz uma pausa e vai fazer alguma coisa em casa, lavar uma louça, varrer. Eu adoro fazer isso, eu leio, 1, 2 horinhas, paro. Vou na cozinha, vou fazer alguma comida, vou lavar a louça, vou varrer a casa, fazer alguma coisa. Eu fico pensando a respeito do texto. Aí eu volto, leio de novo, já vem outro entendimento. Vem outra clareza, vem outra revelação, vem outra coisa. Eu falo, caramba, como é que eu não enxerguei isso há 2 horas atrás? Aí eu vou, faço umas 2 horas de meditação, pensando, refletindo sobre a palavra, pauso, vou trabalhar, vou dormir. No outro dia, mesmo texto, mesmo versículo, de novo, e de novo, e de novo, até a palavra ministrar o meu coração. E só depois que o Espírito Santo ministra o meu coração, e só depois que a palavra ministra o meu coração, eu tenho autoridade para ministrar a igreja. Senão não vale a pena. Senão não é de verdade, é teatral.
Conseguem entender? Então o Espírito Santo fica ali, ministrando, falando. Medite na palavra, pense sobre ela, gaste tempo pensando nela. Amém, igreja? Último versículo. Esta é minha ordem, verso 9. Esta é minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar. Eu ministrei uma palavra no Arena há um tempo sobre desânimo. Eu entendi algo em Deus. Talvez a maior arma de Satanás no século 21, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é o PT, ok? Não é a pornografia, não são as redes sociais, não é a internet, não são as distrações desse mundo. Talvez a maior arma de Satanás do século 21 seja o desânimo. Satanás se tornou especialista ao longo dos milhares de anos em desanimar quem Deus levanta. Não caia na armadilha do desânimo. Não caia na armadilha de ficar triste enquanto você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. É muito sério o desânimo. É muito sério estar abatido. Porque o desânimo nos faz olhar para Deus e dizer assim: apesar do Senhor ter me chamado e me capacitado, apesar do Senhor ter feito isso, eu estou desistindo. Apesar do Senhor ter morrido na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, apesar de um dia eu estar diante do Senhor para prestar contas, eu desisto porque eu estou cansado, porque eu estou desanimado. Então, está tendo muito problema, as minhas contas estão atrasadas, tem problema na empresa, tem problema no casamento. Como é que eu vou pregar uma palavra se eu tenho um problema no meu casamento? Como é que eu vou participar de uma célula se eu tenho problemas no meu casamento? Como é que eu vou participar, dos arenas, dos discipulados, das células, dos cultos? Como é que eu vou meditar? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou jejuar? Está tendo tanto problema na minha vida. Eu oro, eu jejuo, eu medito na palavra, e os problemas não diminuem, eles aumentam. Aí é nesse momento que Satanás ele te apanha na armadilha do desânimo. É quando nossos olhos estão nas circunstâncias à nossa volta e não na palavra que Deus nos deu. Então, 3 coisas eu quero te dizer essa manhã. Eu vou resumir tudo aquilo que eu ministrei nesses minutos. Presença de Deus, seja forte e seja corajoso. Tenha uma palavra de Deus. Deus te deu uma palavra, seja forte, seja corajoso. Tenha uma palavra de Deus no seu coração. Tenha força para cumprir o seu ministério e seja corajoso. Tenha domínio próprio sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos. Último texto da manhã, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Projeta, por favor, Jay, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Segundo Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de medo e covardia. Está aí? Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Poder, amor, autocontrole. Força, palavra de Deus, coragem. Força, palavra de Deus e coragem. Tenha uma palavra de Deus no seu coração. Tenha força nos seus braços e tenha coragem. Tenha domínio próprio sobre a sua mente. Tenha domínio próprio sobre os seus pensamentos. Não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Coloque-se em pé no seu lugar, para parecer que está acabando. Nós ainda vamos orar, ainda vamos ceiar, ainda vamos adorar. O louvor pode subir. Comece a refletir sobre tudo aquilo que foi dito essa manhã. Como eu disse, é muito difícil porque uma pregação de 40, 50 minutos, nós temos um rio de informações. E para quem não conhecia o texto, então é que foi mais informações ainda, foi muita coisa junta ao mesmo tempo. Mas se você puder decorar, gravar, memorizar esses três movimentos, essas 3 palavras, já vai ser suficiente. Palavra de Deus, força e coragem. É exatamente isso que nós precisamos fazer para cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer nessa terra.
Todo pai, toda mãe precisa dessas três coisas. Precisa de uma palavra de Deus, precisa de coragem e precisa de força para cuidar dos teus filhos, para cuidar da sua casa, para cuidar da tua empresa, para cuidar do teu trabalho. Você precisa de coragem. Você não pode desanimar. Você precisa ter controle da sua mente, para que você não desista da sua família, para que você não desista da sua empresa, para que você não desista da sua casa. Precisamos de força, precisamos de coragem, precisamos de uma palavra de Deus. Assim como Deus foi com Josué,